Compactação de solos, segundo módulo. Neste módulo nós vamos falar sobre a origem do ensaio de compactação, o efeito da variação da energia de compactação e como se dá a compactação no campo. O Proctor desenvolveu o ensaio de compactação empregando um soquete com o peso de 2,5 kg, que é deixado cair sobre um solo a uma altura de 30,5 centímetros. E o solo compactado no interior de um cilindro com 10 centímetros de diâmetro e 12,7 centímetros de altura, perfazendo um volume aproximadamente de 1.000 centímetros cúbicos. Acontece que a partir dos anos 40, final dos anos 40, com a utilização de material granular nas camadas de pavimento, esse molde se tornou inapropriado pela pequena dimensão do seu diâmetro. Assim, a ASTO, que é a Associação Americana de Estradas de Rodagem, desenvolveu um equipamento mais robusto para permitir a compactação de material granular. Com isso, aumentou o peso do soquete para 4,5 kg, a altura de queda passou para 45,7, o molde passou a ter um diâmetro de 15,2 centímetros e uma altura total de 18,55, com um volume útil de cerca do dobro do volume do cilindro do Proctor, cerca de 2 litros. Mas a energia de compactação aplicada com o equipamento ASTO é a mesma da energia Proctor, como nós vamos ver. O Proctor definiu 3 valores de energia de compactação, que ele chamou de energia Proctor normal, Proctor intermediário e Proctor modificado. A energia Proctor normal, o solo era compactado em 3 camadas e cada camada recebendo 25 golpes do soquete de 2,5 kg. Calculando-se a energia de compactação como sendo o peso do soquete vezes a altura de queda, vezes o número de golpes, vezes o número de camadas, dividido pelo volume. É uma energia específica, é uma energia potencial, peso do soquete vezes a altura de queda, vezes o número de golpes, vezes o número de camadas, dividido pelo volume. Teria essa energia, tem uma grandeza de quilograma-centímetro por centímetro cúbico. Fazendo-se essa continha, para a energia normal se tem uma energia de 5,7. O Proctor intermediário foi modificado o peso do soquete, que passou a ser de 4,5 kg, caindo de altura a 45,7. O número de golpes diminuiu para 21 golpes, o número de camadas continuou sendo 3, e fazendo-se essa mesma conta, obtém-se uma energia de 12,9, cerca do dobro da energia normal. E, posteriormente, criou-se o Proctor modificado, também com o soquete mais pesado, aumentando-se o número de golpes e o número de camadas, que passou a ser 5. Fazendo-se essa mesma conta, obtém-se também uma energia um pouco maior do que o dobro da energia do Proctor intermediário. Então, foram padronizadas 3 energias de compactação. Quanto maior a responsabilidade da obra, maior deve ser a energia de compactação a ser utilizada. E isso é prescrito nas especificações da obra. O equipamento ASTO reproduz as mesmas energias do Proctor. Então, se temos a energia ASTO normal, ASTO intermediário e ASTO modificado, variando-se apenas o número de golpes por camada, já que o número de camadas é mantido constante, sempre 5 camadas, a única coisa que varia é o número de golpes. E a energia obtida é praticamente a mesma do equipamento Proctor. Se não vejamos o ASTO normal 5,9, o Proctor normal 5,7, o ASTO intermediário 12,8, o Proctor intermediário 12,9 e o ASTO modificado com energia 27,1, o
próton modificado com 27,8. Então, a energia de compactação é praticamente a mesma, apenas o equipamento que é de maior porte. Dessa forma, se nós fizermos os 3 ensaios de compactação para um mesmo solo, vamos obter 3 curvas que deslocam-se para cima e para a esquerda, uma vez que o peso específico aumenta e, em consequência, a umidade ótima é reduzida à medida que aumenta a energia. Então, o peso específico máximo aumenta, mas a umidade ótima diminui, como nós já comentamos no primeiro módulo. O aumento da energia de compactação, inicialmente, quando o solo está sem compactação nenhuma, os poros são muito grandes, a quantidade de ar incorporada ao solo é muito grande. Então, o que se tem são macroporos no início da compactação. Com isso, o efeito da compactação na redução de volume do solo é muito eficiente. Mas, a partir do momento em que esses macroporos vão diminuindo de tamanho, passando a ser microporos, a eficiência da compactação já vai sendo reduzida significativamente. Então, chega a um ponto que não há mais vantagem em aumentar a energia de compactação, porque não se ganha em redução de volume, já que no início é que é a grande vantagem. O que se passa no campo é exatamente isso. O que se passa no campo é que o rolo compactador vai passando várias vezes e, em consequência, o peso específico do solo vai aumentando. Então, um determinado rolo, um determinado teor de umidade, o solo com um teor de umidade fixo, à medida que aumenta o número de passadas do rolo compactador, o peso específico vai aumentando, mas chega a um ponto que o ganho que se obtém com um acréscimo do número de passadas já não é mais significativo. A grande vantagem está nas passadas iniciais, onde se ganha peso específico para um determinado teor de umidade. Se nós fizermos esta mesma curva, peso específico, número de passadas, para vários teores de umidade, nós vamos obter uma família de curvas de compactação. Então, cada curva dessa é para um dado teor de umidade. E os pontos correspondentes a um determinado número de passadas, isso significa para uma determinada energia de compactação, nós temos, então, vários pesos específicos para vários teores de umidade. Com esses pontos, nós podemos traçar uma curva de compactação, que seria, por exemplo, aqui mostrado, a curva de compactação para a energia de 6 passadas do rolo. Então, tirando-se o peso específico para cada teor de umidade desses, nós podemos traçar a curva correspondente à energia de 6 passadas. Nós podemos fazer isto para outra energia, por exemplo, para 9 passadas. Certamente teremos uma curva superior à energia de 6 passadas e o máximo estará ligeiramente deslocado para a esquerda. E assim sucessivamente, a curva para a energia de 12 passadas será superior à de 9, levemente deslocada para a esquerda. Mas observe que aqui, para baixos valores de energia, há uma inversão dessas curvas que é interessante observar. Vamos tomar, por exemplo, a curva para uma passada do rolo e para 4 passadas do rolo. Para uma passada do rolo, vamos considerar, por exemplo, que nós temos a umidade ótima, a umidade H3. Então, para uma passada, a umidade ótima é H3. Mas, para 4 passadas do rolo, essa umidade aqui já está excessiva. Então, para 4 passadas, essa umidade já está excessiva, porque para 4 passadas, a umidade é a umidade H1, e essa umidade H1 ela é pouca para uma passada. Isso significa que
terá que haver uma inversão dessas curvas. Por exemplo, aqui em lilás está a curva para a umidade H1. Então, para uma passada do rolo, o peso específico é baixo. Para uma passada, a umidade ideal é a umidade H3, como nós vimos aqui, mas para 4 passadas, essa umidade H3 é excessiva. Então, o que é ótima para uma passada passou a ser ruim para 4 passadas. Então, isto significa, por outro lado, o que era ruim para uma passada se tornou o ideal para 4 passadas. Então, isto significa que essas curvas de compactação no campo, elas se entrelaçam, elas se invertem de posição. O que era excesso para baixa energia se torna ideal para uma energia maior. Isto é interessante de ser observado, que em função da energia, e quando a gente fala no campo, energia significa número de passadas. Quanto maior o número de passadas, maior a energia de compactação. O que se faz no campo, então, e a pergunta normal de se fazer é: quantas passadas são necessárias para compactar um determinado solo? Ora, essa resposta só pode ser resolvida experimentalmente no campo. Por exemplo, imaginemos um solo que tem uma curva de compactação como essa em vermelho, e nós queremos compactar com um determinado rolo e queremos saber quantas passadas esse rolo tem que dar. Ora, então tem que ser feito um experimento, por exemplo, começando com uma passada, em seguida outra passada, e quantas passadas forem necessárias no rolo para se atingir ou se ultrapassar o peso específico máximo desejado no campo. Então, este solo, ele inicialmente foi colocado na umidade ótima de laboratório e o rolo foi passando quantas vezes necessárias até se atingir ou se ultrapassar o peso específico máximo. Então, a definição do número de passadas necessárias para um determinado rolo tem que ser feita experimentalmente. Não se pode fazer isso em laboratório ou se desenvolver analiticamente. Uma vez feito esse experimento no campo, este valor passa a ser, então, usado na prática, sabendo-se, então, que para aquele solo e para aquele rolo são necessárias N passadas. Um aspecto interessante deve ser observado no caso dos solos finos. Sabe-se que as partículas dos solos finos, elas podem se apresentar estruturadas, com um esqueleto sólido estruturado, e aí a mecânica dos solos dá o nome de estrutura floculada, que é uma estrutura comum nos solos quando eles estão com baixo teor de umidade, com baixa energia de compactação. Neste caso, predominam as forças de atração, tendo em vista que os baixos teores de umidade facilitam os contatos pontuais entre as partículas. E o solo, então, está com uma estrutura dita floculada. À medida que aumenta-se a umidade, ou à medida que aumenta-se a energia de compactação, a estrutura passa a ser dispersa, os grãos passam a se orientar, tendo em vista que o aumento da umidade faz com que passam a predominar as forças de repulsão entre as partículas. Então, o que antes era atração passa a ser repulsão, e essa estrutura é chamada de estrutura dispersa. Então, é um aspecto interessante que ocorre com a estrutura dos solos finos. Quanto maior o teor de umidade ou maior a energia de compactação, mais dispersa ou laminada será a estrutura dos solos finos. Um outro aspecto a ser observado é quanto à variação da resistência do solo com a umidade. Sabe-se que todo solo perde resistência quando aumenta a umidade. A
A curva resistência à umidade de qualquer solo é sempre uma curva decrescente. Não importa que tipo de resistência, que tipo de ensaio está sendo feito. Isto é uma verdade inquestionável. Toda a resistência do solo cai quando aumenta a umidade. Não existe jamais a hipótese de ocorrer o contrário. Um solo perde resistência se a umidade diminui. Ora, se a nossa curva de compactação, nós temos um ramo seco e um ramo úmido, poderia alguém pensar, ora, não seria melhor compactar um solo no ramo seco, tendo em vista que a resistência dele seria maior no ramo seco? A resposta, sim. Inicialmente, ao se compactar um solo, no ramo seco, a resistência dele inicialmente é maior. Sim, a resposta, o raciocínio está correto. Acontece que o solo fica exposto às intempéries, exposto à chuva. Logo, no período quando ele recebe chuva, a umidade dele, que era baixa, aumenta até, teoricamente, atingir a curva de saturação. Ora, se o solo estava, então, com uma resistência elevadíssima quando seco, quando ele foi umedecido até o limite teórico, que seria a curva de saturação, essa resistência dele cai para um valor extremamente baixo. Ou seja, a perda de resistência que esse solo sofreria seria uma perda de resistência enorme. Ah, mas então, se eu compactar no ramo úmido, essa perda de resistência vai ser bem menor, né? É verdade. Se um solo for compactado no ramo úmido, quando ele for saturado, quando ele receber uma chuva, a perda de resistência dele vai ser muito menor. Mas ele já estava com uma resistência baixa. Então, ele veio ter uma resistência residual final, a mesma como se ele teria se ele tivesse sido compactado no ramo seco. Todos caminharam para a mesma resistência final. Ora, isso nos faz, então, entender por que o solo tem que ser compactado na umidade ótima. O solo tem que ser compactado na umidade ótima, não porque nesse ponto ele tenha a maior resistência, mas é nesse ponto que ele tem a menor perda de resistência. Então, o solo, quando é compactado na umidade ótima, ele terá uma perda de resistência quando ele for saturado, mas a resistência final dele será maior do que qualquer outro ponto de compactação. Daí nós dissermos que um solo que for compactado na umidade ótima não é um ponto que ele tem maior resistência, não. É o ponto onde ele tem a maior estabilidade. O solo compactado na umidade ótima é o solo que tem a maior estabilidade, ou seja, após ele perder resistência por ocasião do umedecimento, ele ainda terá a maior resistência residual final do que todos os outros pontos. Então, um solo compactado no ramo seco, ele tem uma resistência inicial elevadíssima, muito maior do que se ele for compactado na umidade ótima. Só que, quando ele for umedecido por ocasião da chuva, ele perderá totalmente essa resistência. Este é um aspecto importantíssimo, pois muitas vezes, na prática, pessoas mal treinadas acham sempre que é melhor compactar um solo no ramo seco e porque aparentemente ele fica com uma resistência muito melhor do que aqui. A aparência é verdadeira, mas está se esquecendo da perda que ele terá de umidade pelo umedecimento. Dois outros aspectos a serem observados por ocasião da compactação de solo. O ensaio de compactação, as normas permitem que o solo seja reutilizado durante o ensaio, ou seja, a amostra é repetidamente compactada, aumentando-se o teor de umidade. Por economia, para se trazer menos solo para o laboratório, quer dizer, trabalha-se com a amostra que é recompactada no molde.
Isto algumas normas permitem isso. Mas essa prática tem que ser tomado um cuidado muito grande, porque a recompactação muitas vezes quebra os grãos do solo. E com isso, com a quebra durante a recompactação, a curva tende a ser inferior, tendo em vista que o solo vai se tornando mais fino. Outros solos, com a recompactação, vão formando agregações de partículas, vão formando grumos, ou seja, ele vai se transformando num outro solo de maior granulometria. Então, a curva com o reuso desse solo seria essa. Então, a conclusão que se tem é o seguinte: qual a conclusão dessa observação? Quando se desconhece o solo, o ideal é se fazer um ensaio reutilizando e sem reutilizar. Faz-se 2 ensaios, um com o reuso e outro sem o reuso, e compara-se os resultados para ver se o reuso está modificando as características do solo. Se isso estiver ocorrendo, o ensaio deve ser feito sem o reuso do material. Sem o reuso. Outra observação é quanto à secagem prévia. Todas as normas de ensaio de compactação começam recomendando que o solo, ao chegar no laboratório, deve ser seco ao ar. Acontece que essa secagem ao ar pode interferir significativamente nas propriedades do solo. Existe um trabalho de um grande engenheiro geotécnico chamado Paulo Cruz, que acompanhou a construção de várias barragens, as principais barragens brasileiras, e ele fez experimentos com e sem a secagem prévia do solo, e verificou que em algumas obras, como essa hidrelétrica de Ponte Nova, o solo com secagem prévia, ele dava uma curva de compactação, e sem a secagem prévia, dava outra curva de compactação. Então, a secagem prévia ao ar estava alterando as características do solo. Isso significa que, tendo em vista que na obra o solo é escavado e imediatamente compactado, então o ensaio deveria ser feito sem secagem prévia. Essa outra barragem de Ilha Solteira, a secagem prévia deslocou a curva para a direita. Então manteve o mesmo peso específico seco máximo, mas a umidade ótima aumentou. E por último, a barragem de Paraibuna, a secagem prévia fez com que a curva se deslocasse para cima, ou seja, manteve a umidade ótima, mas alterou o peso específico seco máximo. Esses são os aspectos que precisam ser observados no ensaio de compactação.